Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu espero que tenha sido uma semana muito abençoada. A nossa saudação muito especial a você que é seguidor, que é seguidora do canal Santuário Eucarístico. Santuário em sua casa. Se você ainda não é seguidor, nós te convidamos a fazer parte do canal, a inscrever-se, a curtir, a comentar, a integrar esta família missionária através das redes sociais. Na semana passada, nós conversamos sobre a vocação missionária e nós dizíamos que ser missionário é vocação de todos. Ser batizado é ser missionário, de modo que é impossível viver o nosso batismo sem viver a dimensão da missionariedade. E hoje nós vamos falar da missão e do cuidado da casa comum, um pouco em consonância com o tema da campanha da fraternidade. Hoje não iremos falar diretamente da campanha da fraternidade, nós teremos oportunidade para fazermos isto na quaresma, mas vamos falar do cuidado da casa comum como missão, assim como é missão evangelizar, anunciar a palavra, assim como é missão a dimensão da caridade, a dimensão da ajuda à igreja missionária através da coleta, assim como é missão o nosso testemunho, também deve ser encarado como dimensão missionária o cuidado da casa comum, o cuidado do nosso mundo, da nossa terra, de toda a criação. Na carta aos Romanos, São Paulo já dizia que a criação geme em dores de parto. Então, o cuidado com a casa comum é uma missão cristã essencial. Deus nos confiou a criação como um dom e uma responsabilidade. Sendo assim, inspirados pelo Evangelho e pelos ensinamentos da Igreja e também pelo testemunho de Madre Leônia, nós somos chamados e chamadas a sermos guardiões da terra, promovendo um estilo de vida sustentável e solidário. E assim como diria Zé Vicente, em sua canção, é missão de todos nós. Deus nos chama, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz de defensor da criação. Façamos então a nossa oração de invocação ao Criador. Senhor Deus Pai, Criador do céu e da terra, Tu nos deste este mundo como casa, jardim e templo sagrado. Ensina-nos a cuidar da criação com gratidão e responsabilidade. Abre nossos olhos para ver a Tua presença em cada ser vivo. Fortalece-nos para sermos instrumentos de paz e do cuidado da vida. Amém. E o texto bíblico que nós trazemos para a iluminação é o texto do Gênesis, que fala da criação. Gênesis 2. Depois de terminar toda a criação, Deus coloca o homem como cuidador. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Desde o princípio, Deus nos confiou a missão de cuidar da criação. Não somos donos da terra, mas administradores. O verbo guardar indica zelo e proteção. Será que nós estamos assumindo essa atitude em relação à terra, em relação ao meio ambiente, em relação ao ambiente onde nós vivemos? Nós estamos cultivando, guardando, cuidando esse dom tão precioso? O Papa Francisco, na Laudato Si, número 217, diz assim: a espiritualidade não está dissociada da natureza, mas vive com ela e nela. Não é um adorno da vida, mas envolve tudo. O cuidado da criação exige uma conversão interior profunda. Olha que bacana isso, Então, às vezes, nós pensamos a espiritualidade separada da vida, separada da natureza. Entramos na capela e rezamos. Não, a espiritualidade não está dissociada da natureza. Se nós realmente amamos a Deus e entendemos que Ele é o nosso Criador e que Ele nos colocou, entre aspas, como senhores da criação,
Esse senhorio é para cuidar e não para dominar, não para perverter, não para extrair tudo da terra sem cuidar. Na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Terra de 2023, ele diz assim: o grito da terra e o grito dos pobres não podem mais esperar. Devemos agir com urgência, com o coração generoso e compromisso concreto. Então o Papa nos lembra que o cuidado da criação é também um cuidado com os mais vulneráveis, com os mais empobrecidos, com os mais carentes. A degradação ambiental atinge primeiro os mais pobres. E se nós olharmos para a Madre Leônia, talvez a gente não encontre nos escritos dela essa linguagem atual que fala assim do cuidado da terra. Mas a Madre Leônia trazia em sua herança espiritual a espiritualidade franciscana, porque ela pertenceu, antes de fundar a nossa congregação, à família franciscana. Então ela tinha essa espiritualidade de Francisco, uma espiritualidade que se manifestava na simplicidade e no cuidado para com o próximo. E para a Madre era muito importante esse cuidado para com o próximo. A Madre Leônia viveu intensamente a simplicidade e a partilha. Sua espiritualidade missionária incluía o respeito pela natureza e pelo ser humano, sobretudo pelos pobres mais pobres. Então a Madre Leônia também nessa dimensão do cuidado para com a casa comum é para nós uma inspiração. E vamos propor, como em todas as semanas, alguns compromissos, algumas atitudes concretas. Como é que nós podemos viver a nossa missão no cuidado com a terra? Através de pequenos gestos. Porque os pequenos gestos fazem a diferença. Aliás, o que faz a diferença no mundo são os pequenos gestos. Por exemplo, reduzir o consumo e evitar o desperdício. Praticar a reciclagem e o uso consciente da água e da energia elétrica. Promover hábitos sustentáveis na família e na comunidade. Incentivar ações ecológicas na paróquia e no bairro. Então, olha aí, pequenos gestos. Então, vocês podem pausar o vídeo, voltar um pouquinho e se perguntar: qual dessas atitudes eu já estou praticando? Como eu posso viver melhor o cuidado com a casa comum no meu dia a dia? Esse tema do cuidado com a casa comum, do cuidado com o meio ambiente, é um tema de longa data, né? Mais de 50 anos. As campanhas da fraternidade no Brasil, quantas campanhas, né? Falando desse tema, trazendo esse tema, preserve o que é de todos, preserve a natureza, né? Nós precisamos realmente nos converter de coração e não nos deixarmos levar por ideologias, por mentiras, por conversas que dizem que isso não é verdade. Gente, isso é verdade. Não dá para negar o aquecimento global, não dá mais para negar as grandes catástrofes que vêm acontecendo, seja de muito calor, seja de muito frio, seja de muita chuva. Isso é responsabilidade nossa. Não dá mais para continuar negando. Então nós precisamos sim de conversão. E é missão nossa, é missão de todos nós, é missão de cada um ir fazendo a diferença com esses pequenos gestos. Vamos então consagrar a nossa criação a Deus. Claro que a criação já é de Deus, mas nós vamos entregar, pedir a Ele que cuide, que nos ajude a cuidar, que nos ensine a cuidar. Senhor da vida, entregamos em Tuas mãos nossa casa comum, que possamos ser fiéis à missão de guardá-la com amor. Dá-nos um coração generoso para cuidar da criação e para promover a justiça entre os irmãos. Com a intercessão de Maria e também da serva de Deus, Madre Leônia, ensina-nos a viver com simplicidade e gratidão. Amém. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso encontro e eu torço para que esta reflexão possa nos impulsionar a um compromisso real com a missão de cuidar da criação. Que como discípulos missionários sejamos instrumentos de paz, justiça e harmonia com a natureza, testemunhando o amor de Deus na casa comum, sabendo que essa casa é de todos e que nós vamos passar,
mas nós precisamos deixar essa casa linda e bonita para aqueles que virão depois de nós. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Nas mãos que semeiam o sonho de Deus, na terra de todos, presente do céu, renasce alegria no rosto do povo. Com certeza veremos um mundo mais novo. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor.